A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional e se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo 15, que diz: Porque vos tenho dado exemplo para que, como eu vos tenho feito, façais vós também. Estamos diante de uma passagem, nesse capítulo de número 13, onde nós vamos ver Jesus, nesse episódio. A palavra do Senhor diz que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora já era vinda, para que deste mundo passasse para o Pai, e a palavra ela diz no versículo 1 do capítulo 13 de João que, havendo amado aos seus que estavam no mundo, até o fim os amou. Então, Jesus mesmo, em meio a tantas perseguições, em meio ali até os seus discípulos, onde Judas ali, iria traí-lo, nós vamos ver que Jesus ele amou até o fim. A palavra diz que, terminando a ceia, o diabo já havia metido no coração de Judas, Iscariotes, que o trairia, que ele o traísse, e sabendo Jesus que o Pai já tinha lhe dado todas as coisas nas mãos, e que ele era vindo de Deus, e para Deus ele iria, ele vai se levantar ali da ceia, ele tirou as roupas e, tomando uma toalha, envolveu em si, e depois pôs a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, e limpá-los com a toalha com que estava envolto. Então, essa é a passagem onde Jesus ele deixa um dos maiores exemplos, para todos nós. Ele estava diante ali, a Judas, ali seus discípulos, mas Judas, que tinha metido no coração esse desejo de traí-lo, E nós vamos ver que, sabendo que ele já iria traí-lo, o diabo já tinha metido no coração de Judas, E sem saber, o diabo estava contribuindo, para que a missão de Jesus se completasse com êxito, Embora ele pensasse que estava usando Judas para destruir a missão de Jesus, por não compreender a missão dele corretamente. Então, na verdade, estava ajudando a cumprir as profecias, já proferidas a respeito de Cristo e da traição que sofreu. Então, isso mostra que, pelo menos em alguns casos, Satanás é um agente que trabalha para Deus. Então, no sentido de cumprir os desígnios divinos, mesmo quando pensa que está agindo, em contrário, o que obviamente não significa, no entanto, que todas as ações de Satanás sejam usadas por Deus para um bom propósito. Então, na história de Jó, Satanás pensava estar destruindo o homem mais justo de toda a terra, quando na verdade apenas o fortaleceu por dentro e provou que ainda há gente que vive para Deus por aquilo que ele é, e não apenas, por o que ele tem a oferecer. Então nós vamos ver que toda essa passagem, Jesus ele vai começar ali, ele vai lavar os pés dos seus discípulos, vai começar a lavar os pés dos seus discípulos, embora este ato, nos dias de hoje, possa não parecer tão surpreendente, naquela cultura judaica era simplesmente humilhante alguém lavar os pés de outra pessoa. Tal tarefa era feita apenas por escravos. E Jesus mostrou na prática que, de fato, não veio para ser servido, mas sim para servir. Lá em Mateus 20, 28, Jesus ele fala isso. Então, o mais importante da lição, no entanto, é que todos nós temos que fazer o mesmo, lavando os pés de nossos irmãos, o que está no versículo 15, em sinal da humildade e servidão. Então, devemos servir uns aos outros em amor, deixando que o nosso eu ele venha diminuir e que o Senhor ele venha, crescer mais e mais. Nós vamos observar, Jesus ele vai dizer no 15, que é o nosso devocional, porque vos tenho dado exemplo, para que, como eu vos tenho feito, façais vós também. Então, o maior exemplo,
né? Jesus ele vai deixar ali na prática, não é só na teoria, né? Muitos querem dar exemplos, mas só na teoria, mas não em praticar. Com Jesus ele foi lá, lavou os pés dos discípulos. Ele não só falou uma teoria, não só falou de algo que deve ser feito. Ele foi lá e fez por todos aqueles, né, pelos seus discípulos, para que eles também viessem fazer por todos, para que nós também viéssemos fazer no dia de hoje, talvez não literalmente, mas as nossas atitudes, as nossas ações está fazendo, né, da mesma forma que o Senhor Jesus fez. Nós vamos ver que o Senhor começa no versículo 16, ele vai dizer, né, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Então, Pedro, ele foi enviado pelos apóstolos a Samaria, né, ao invés de estar ele mesmo à frente de todos os apóstolos e enviando, né, os outros. Segundo o dito de Cristo, o enviado não é maior do que aquele que o envia, né? Pedro, portanto, não era maior que os outros apóstolos para exercer um primado sobre eles, como diz, né, até mesmo a igreja romana. Não, para que se cumprisse a escritura ali, nós vamos ver que tudo, né, vai acontecendo. E Jesus ele diz: "Creiais que eu sou", né, se identificando ali, né, como o próprio Deus. Então, no versículo 20, nós vamos ver: "A mim me recebe", quando ele diz, né, que em verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, a mim me recebe. A quem a mim me recebe, recebe aquele que me enviou. Né? Quando Paulo ele disse que somos embaixadores de Cristo, né? Lá, 2 Coríntios 5:20. Se somos enviados em nome de Cristo, né, nos receber ou nos rejeitar é como receber ou rejeitar o próprio Cristo que nos enviou em seu nome. Então, o Senhor ele nos enviou em seu nome. Aquele que rejeita, né, a palavra de Deus, aquele que está pregando a palavra, anunciando, ele não está rejeitando o homem, ele está rejeitando ao próprio Cristo que os enviou, porque nós somos os embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Então, nós vamos observar, né, todo esse exemplo, né, de Cristo Jesus ao lavar os pés dos discípulos, né, e de deixar realmente para que cada um de nós venhamos ser humilde, né, e estar se procedendo como o Senhor Jesus, né, aquele que é o maior, que ele venha se tornar o menor, realmente. Então, nem aquele que é enviado, nem aquele que envia, ninguém é maior do que o seu Senhor, e o nosso Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor. Então, que nós possamos nesse dia ficar com essa palavra, meditar nela, né, sabendo que, né, o Senhor nos deu exemplo. Toda vez que nós lemos os evangelhos de Cristo Jesus, lemos a passagem, nós precisamos estar aprendendo com o Senhor, né, porque Ele é o maior exemplo de fidelidade, é o maior exemplo de amor, né, o maior exemplo, né, de altruísmo. Esse é o nosso Senhor. Né, que nós possamos fazer também, ser parecido com Cristo Jesus, como cristãos que somos, pequenos Cristo, né, que possamos ser parecido com Cristo, não ser adorado, não ser puxar glória para nós de maneira nenhuma, mas ser parecido com Cristo em nossas atitudes, no nosso andar, no nosso falar, no nosso reagir mediante uma situação, né, em todos os momentos de dificuldade, né, não se desesperar, estar glorificando o Senhor, exaltando ao Senhor, seja no momento de perda, né, no momento até de alegria, em todo o tempo nós devemos estar adorando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, e aqui possamos e devemos ser parecidos com Cristo Jesus. Então, que você possa, no dia de hoje, seguir o passo do Mestre, né, seguir o passo de Jesus Cristo, né, andando no seu caminho, entregando a sua vida a Ele, para que assim, né, você possa ser bem-aventurado, né, para que possamos ser bem-aventurados, né, porque nós possamos dessa forma, né, demonstrar que estamos recebendo, né, a Cristo Jesus, né, que recebemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, ou que vai estar até no dia de hoje recebendo Ele, né, como seu único e suficiente Salvador, Salvador da tua alma, né? Que Deus te abençoe nesse dia, fique com essa palavra, se sentir de compartilhar, se a expressão de Deus tocar para compartilhar com alguém, compartilhe nesse dia para que essa pessoa também possa ser alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nesse dia.